Eu queria hoje enfatizar numa belíssima carta, entre as belíssimas cartas de Paulo, a carta de Paulo aos Filipenses. Filipos era uma cidade da Macedônia, hoje ao norte da Grécia, na Europa, uma cidade onde Paulo pregou o Evangelho com muita força, mas também, em contrapartida, foi bastante perseguido. Interessante porque a carta aos Filipenses não é um tratado teológico, não era esta a intenção do apóstolo Paulo. A carta aos Filipenses é uma carta de um apóstolo que externaliza todo o amor que ele tem pela comunidade e, ao mesmo tempo, Jesus para ele não é simplesmente um modelo, mas é a essência da vida do apóstolo. São apenas 4 capítulos. Em 4 capítulos aparecem 16 vezes a palavra alegria, do grego aletheia. Quando a gente olha para essa carta sem um contexto dela, 4 capítulos, 16 vezes a palavra alegria, a primeira coisa que nós pensamos é o seguinte: bom, Paulo deve estar num momento assim maravilhoso, externamente, geograficamente falando. Deve estar muito tranquilo, muito sossegado, morando numa casa no campo, felicíssimo porque cumpriu a sua missão, porque é muita felicidade para apenas 4 capítulos de uma curta carta. Mas aí, nós olhamos o contexto da carta aos Filipenses. Ela foi escrita no final de 61 depois de Cristo. 61 depois de Cristo, o apóstolo Paulo está preso em Roma. Daí que nós, junto de Efésios, a carta aos Colossenses e Filemon, junto com essa aqui hoje, de Filipenses, formam a chamada Cartas do Cativeiro. Paulo preso escreveu muito. Interessante porque Paulo preso não podia fisicamente estar entre os irmãos na comunidade, mas Paulo continuava evangelizando apesar das circunstâncias. Paulo, em 4 capítulos aos Filipenses, numa carta praticamente de ação de graças, 16 vezes ele fala de alegria e estava preso. Paulo está preso, Paulo está velho, Paulo tinha muitos problemas de saúde. Os biblistas e teólogos dizem que Paulo era epilético. Mesmo injustamente preso, Paulo era um homem feliz. Mais que uma exposição teológica, Paulo está nos dizendo o que é o amor e qual o segredo de ser cristão. No versículo 3 e 4, Paulo diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. De vós quem? Da comunidade. Sempre em todas as minhas orações rezo por vós. Vós quem? A comunidade. E com alegria. Aqui está os 3 grandes segredos do apóstolo Paulo, e que serve hoje para mim e para você também nos tempos modernos que estamos vivendo. O segredo é gratidão, oração e a alegria. Paulo está dizendo para a comunidade: embora eu esteja preso, eu sou grato a Deus por ter conhecido vocês, por ter evangelizado e porque vocês me ajudam com alguns recursos, mesmo estando preso. Como é bom saber que existem pessoas que de fato amam a gente, gostam da gente, e como é bom retribuir tudo isso com gratidão. Infelizmente, o ingrato tem memória curta. Pessoa ingrata, ela reclama o que não foi feito e nunca agradece o que alguém fez por ela. O ingrato sempre reclama aquilo que você fez de coração para alguém. Por isso que toda pessoa ingrata é tão infeliz. Paulo está preso, mas Paulo é um homem grato a Filipos
a essa comunidade da Grécia, da Macedônia, tudo aquilo que viveram juntos. Por isso nós aprendemos que um coração grato é um coração cheio de Deus eterno. Minha gente, que nós nunca esqueçamos aqueles e aquelas que estenderam as mãos para a gente quando nós mais precisávamos. Que nós nunca esqueçamos daqueles que, quando ninguém acreditou na gente, aquelas pessoas acreditaram e investiram na gente, talvez porque eram muito jovens, que nos deu o nosso primeiro trabalho, que acreditou na nossa inexperiência, que nos ajudou nas horas que mais precisávamos, não só ajuda material, não só ajuda de dinheiro, mas ajuda de dizer, olha, estou com você, estou contigo, você vai vencer. Isso é um coração grato. Paulo está preso, mas Paulo continua sendo cristão autêntico. Segundo, mesmo preso, Paulo rezava incessantemente. É a vida de oração. Interessante porque muita gente só reza pedindo algo para si mesmo. É a oração egocêntrica. Quando a gente pede, ai Deus, me cura, me liberta, me salva, me dê isso, me dê aquilo, me dê. Sempre na primeira pessoa do singular. Paulo não. Paulo está preso, Paulo está velho, Paulo está cansado, Paulo é doente e Paulo está rezando pela comunidade de Filipos. E não há restrições, Paulo reza por toda a comunidade. Paulo é um homem que sabe que a oração é o oxigênio da alma. Paulo ora incessantemente. Uma das coisas mais bonitas é saber que alguém está orando por nós, que tem alguém pensando na gente e elevando o seu pensamento até o coração de Deus. Assim como um filho quando sai de casa para viajar, para ir para a faculdade, até para ir para as baladas da noite, existe uma mãe e um pai às vezes, lá nos bastidores do quarto orando por aquele filho para que vá e volte. Um dos grandes santos do misticismo católico, da mística católica, nos ensina justamente isso. Quando eu oro, minha alma respira. Quando eu não oro, eu morro. Por isso tem muita gente morta em vida, porque não ora, não tem intimidade com Deus. Paulo, preso, rende ação de graças a Deus. A gente muitas vezes só lembra de Deus quando estamos numa pior. E quando estamos na melhor, nós nem mais sequer lembramos dele. Paulo lembra de Deus antes da provação, durante a provação e pós-provação. Terceiro ponto e último, esse Paulo é alegre, é feliz. Como pode um homem escrever uma carta dentro de uma cela, de uma masmorra? Como pode esse homem preso injustamente, porque pregava o Evangelho, falava de Cristo, ser um homem feliz? Eu consigo entender quem é Paulo, um comentário que Santo Agostinho vai fazer. Santo Agostinho vai dizer, procurei a felicidade, e procurei, mas eu nunca a encontrei. Até que um dia eu percebi que a felicidade não estava fora de mim. Até que percebi que a felicidade estava em mim. Porque a felicidade não é um objeto, não é uma coisa. A felicidade é uma pessoa. É Jesus de Nazaré. Quando eu descubro que Deus está em mim, que Cristo habita em mim, que Cristo age em mim, então eu descobri de fato o que é a felicidade. Felicidade não é só um estado emocional. Felicidade é uma pessoa concreta, Jesus de Nazaré. Daí que Paulo vai dizer, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Portanto, eu sou feliz. Felicidade não é ausência de problemas. Felicidade não é ausência o tempo todo de complicações, não. Mas é um impulso que faz não desistir. Até mesmo com os olhos cheios de lágrimas, marejando, lacrimejando, eu posso ser feliz.
Por isso, uma carta tão pequena, com 16 vezes aparecendo enfaticamente a palavra alegria. Paulo nos ensina exatamente o segredo para uma vida plena: gratidão, oração e alegria. Essas três coisas nós encontramos no Deus que age em nós. Que nós possamos, mesmo diante das nossas adversidades, continuarmos rendendo graças ao bom Deus. Mesmo diante das nossas adversidades, continuemos numa vida de oração. Mesmo diante das adversidades, não percamos a nossa alegria. Que nós possamos olhar para esses modelos de fé, os heróis da fé, como Paulo, o apóstolo, e entender que o caminho de Cristo não é fácil, mas é um caminho seguro para a nossa salvação. A Paulo, uma salva de palmas.